Outro dia eu estava assistindo a televisão e aí veio assim, num canal determinado aí, uma homenagem a Bauru. Então vinha uma música e aí aparecia o Vitória Regia, o Parque Vitória Regia, mas um parque de Vitória Regia assim, lá da década de 80, mais ou menos, não é? Parque Vitória Regia bonito. Aí depois a estação ferroviária, também lá da década de 70, mais ou menos. Uma estação ferroviária bonita, não é? Depois aparecia o Aeroclube, não é? Com alguns planadores voando assim. Depois aparecia a Maria Fumaça, não é? O trem, não é? Mas assim de uma perspectiva bonita, não é? E depois aparecia também o calçadão, novinho, não é? E, enfim, foram aparecendo, e é claro, o zoológico, não é? O zoológico nunca pode faltar, não é? E aí apareceram todas essas imagens, não é? Aí eu me vi como alguém que não conhece Bauru, vindo visitar a cidade de Bauru, não é? E aqui não está nenhuma crítica à administração atual, nada disso. O que eu quero fazer é outra coisa. É a mesma coisa quando eu não tenho um presente para dar para alguém, aí eu pego aquele presente que me deram, não tem função nenhuma, não é? E eu quero passar para frente, aí o que eu faço? Eu vou numa loja, não é? E mando empacotar, não é? Aí vem aquele pacote lindo de presente, não é? E aí eu entrego o presente para a pessoa, torço para que ela não abra no momento, não é? E eu entrego para ela, porque o visual é muito bonito, não é? E se nós prestarmos atenção na nossa vida, nós vamos ver que nós estamos numa sociedade que nos criou para dar muito mais atenção à aparência do que ao próprio conteúdo. Nós prestamos muita atenção à aparência. E nós queremos jogar muito com o marketing. Em todos os sentidos. Ou seja, querer vender uma imagem que não corresponde à realidade. Essa é a lei do comércio. Ou seja, eu vendo um produto, não é? Ou eu procuro divulgar um produto que é muito mais bonito do que na verdade ele é. Ou muito mais eficiente do que na verdade ele é. Ou ele é a mesma coisa que qualquer outro produto, mas eu tenho que ressaltar algum diferencial para que eu possa vendê-lo. E assim por diante. Então existe uma diferença às vezes muito grande entre o marketing, aquilo que a gente fala, e aquilo que o conteúdo nos diz, ou o conteúdo nos apresenta, não é? E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa própria vida. E aí o que acontece conosco? Nós ficamos vazios, ou seja, nós ficamos numa fachada. É a mesma coisa que vir à missa por preceito. Eu venho à missa porque tem que vir à missa. Ponto final. Então, a forma está sendo feita? Tá. Mas o conteúdo é vazio. O conteúdo não tem nada. Então, eu posso fazer uma grande festa, mas se essa festa não tiver um motivo para ser uma grande festa, vai ser uma coisa vazia. E é justamente sobre isso que nos fala o Evangelho de hoje. João Batista vem para preparar o caminho de Jesus. Mas por que preparar o caminho de Jesus? Porque a religião que se era vivida na época era uma religião de preceitos, era uma religião de cumprimento de deveres, era uma religião cega, era uma religião sem conteúdo, uma religião vazia. Ou seja, eu cumpria o meu preceito diante de Deus e ponto final. Mas isso estava totalmente desligado da vida. E na verdade, gente, religião é vida. Religião é mais aquilo que acontece lá fora do que aquilo que acontece aqui dentro. E se eu quero me preparar para o Natal, eu tenho que preparar o caminho de Deus na minha vida. Eu tenho que preparar, limpar as estradas da minha vida. E é assim que Deus se faz presente nela. Deus não se faz presente na minha vida pela quantidade de missas que eu assisto.
ou participo ou celebro. Deus não se faz presente na minha vida pela quantidade de orações que eu faço. Deus não se faz presente na minha vida por eu simplesmente dizer que eu acredito nele. Mas Deus se faz presente na minha vida através da vida que eu conduzo. Dependendo da vida que eu conduzo, Deus vai se fazendo presente nessa vida. E não adianta eu ser desonesto, não adianta eu agir com desamor, não adianta eu agir com desinteresse com os outros ou comigo mesmo, não adianta eu viver uma vida assim, dessa forma, e querer ter fé em Deus. Isso não adianta em nada. Essa fé é vazia. Uma fé sem obras é morta. Ela não significa absolutamente nada. Ela significa simplesmente um rótulo. Um rótulo para me iludir de que eu estou bem com Deus. Mas eu não estou em sintonia com Deus se eu vivo uma vida onde Deus não pode habitar. A gente tem tanto respeito muitas vezes de entrar numa igreja, não é? Por quê? Porque a gente tem a impressão que Deus está aqui presente. Está mesmo. Agora, a gente não se dá o respeito muitas vezes para que Deus entre na nossa vida. A gente entra em artimanhas, a gente entra em estratégias, a gente entra, enfim, em porção de coisas que na verdade não tem nada a ver com Deus e que Deus nunca entraria. E eu preciso fazer da minha vida, que é aquilo que realmente vale a pena e que realmente acontece e que de fato é a casa de Deus. É esse o sentido do Evangelho de hoje, da primeira leitura. E aqui nós tocamos num ponto muito importante, que é a questão do pecado. Pecado é uma palavra que alguns não querem dizer porque acham uma coisa negativa, outros acham que pecado é quando eu fujo dos preceitos religiosos, fujo de uma cartilha de regras, quando eu desobedeço uma cartilha de regras. E tanto uma posição como a outra acaba banalizando o pecado. E o pecado é uma coisa muito séria. Ou seja, o pecado tem que ser analisado com profundidade. E cada cristão tem que ter a consciência, ou tem que ter o senso crítico, melhor dizendo, de saber o que é pecado ou não. Eu não preciso de um livro para que mostre para mim o que é pecado ou não. Eu preciso ter o senso crítico de entender o que é o pecado. Ou seja, o que é o pecado? É aquilo que me afasta de Deus. É aquilo que não permite com que Deus esteja na minha vida. Não esteja habitando na minha casa. E o que é então? O que é esse impedimento? O que me afasta de Deus? Qualquer situação destrutiva. Qualquer situação que destrói a vida. Qualquer situação que leva a vida para um caminho destrutivo. Isso é uma situação de pecado. Qualquer ato que venha a destruir a vida, seja a minha ou a dos outros, é um ato de pecado. Qualquer omissão, porque tem a boa omissão, qualquer omissão da minha parte que ajude a destruir a vida, é uma situação de pecado. O pecado é isso. E cada um aqui tem que analisar a sua vida. E quais os pecados que existem na sua vida. Porque todos nós temos. Porque todos nós temos as nossas falhas. Mas o cristão que quer preparar a chegada de Deus, ou a visita de Deus, é aquele cristão que constantemente está se autoanalisando. E está percebendo os pecados na sua vida. Tanto as situações como os atos. Como as omissões também, que são destrutivas à vida. E isso em 3 dimensões básicas. Não dá para fugir delas. Eu posso estar em pecado comigo mesmo. Quando? Quando eu acabo tendo atos ou entrando em situações que são destrutivas para a minha vida. Ou seja, eu estou me autodestruindo. Eu estou numa caminhada de vida em que eu estou me destruindo. Eu estou me anulando, eu estou destruindo a minha personalidade, a minha pessoa, eu não estou possibilitando a mim mesmo de ser o que eu sou. Aqui eu começo a viver em pecado. Quando eu deixo de ser o que eu sou, quando eu começo a me anular por algum motivo,
quando eu começo a prejudicar a minha saúde, o meu bem-estar, quando eu não luto pela minha qualidade de vida, eu estou em pecado. Por quê? Eu sou filho de Deus. E filho de Deus tem que viver como filho de Deus. Tem que alcançar a realização pessoal, a felicidade. É um desperdício, é um pecado uma vida humana que não tem sentido. Isso é um pecado. Mas eu tenho que analisar não somente a minha vida, eu tenho que analisar os meus relacionamentos humanos. Esses relacionamentos humanos têm que estar marcados pelo respeito profundo ao outro. E esse respeito profundo ao outro significa ser verdadeiro com o outro, significa ser transparente com o outro, significa poder olhar nos olhos de cada um, de qualquer pessoa, e não ter vergonha, não desviar o olho. A pessoa que desvia o olho deve alguma coisa. O ser humano, filho de Deus, é aquele que olha para as pessoas, olho no olho, e sabe que não deve nada. Por quê? Está de coração puro. Isso é coração puro. Bem-aventurados os que têm o coração puro, fala Jesus em Mateus. Os puros de coração. Por quê? Porque a pureza de coração é isso. Ou seja, eu estou com os meus relacionamentos na franqueza. Isso não quer dizer ser bonzinho para as pessoas. Isso não quer dizer aquela falsidade bem educada. Porque nós somos educados assim, a sermos falsos. Não é? A sorrir para as pessoas, não é? A cumprimentar as pessoas sorrindo, legal, não é? Que bacana que você é, elogiar a pessoa. Mas na verdade isso não é aquilo que eu estou sentindo. Isso não é aquilo que eu penso. Isso é hipocrisia. Isso é não ter coração puro. O coração puro é poder dizer para outra pessoa, olhando no olho, você não é legal. Você não está agindo certo. Eu não concordo com você. Isso é ter transparência. Isso é ser cristão. Porque eu estou colaborando para que o outro, pelo menos, pense naquilo que ele está fazendo. E eu não devo nada a ninguém. Esse que é o ponto. E em terceiro lugar, é claro, eu estou em pecado se eu vivo o meu mundinho afastado do mundo lá fora. Como se o mundo lá fora não me pertencesse. Como se o mundo lá fora não fosse a minha responsabilidade também. Ou seja, tudo que eu sei, tudo que cai na minha consciência, toda situação lá fora que eu tomo ciência, passa a ser a minha responsabilidade como cristão. Aquela coisa assim, isso não é da minha conta, isso não existe. Toda situação que cai na nossa frente é da nossa conta. E se o brasileiro agisse dessa forma, e na direção da honestidade, na direção do compromisso com a vida, a nossa sociedade seria completamente diferente. As crianças que estão aqui, cresceriam num mundo completamente diferente. Porque as pessoas falariam mais, as pessoas discutiriam mais, as pessoas transformariam situações de pecado em situações de graça. O que é situações de graça? Situações em que Deus pode estar. E aí cabe a cada um analisar se Deus pode estar na minha casa verdadeiramente. Tem gente que deseja a bênção de um padre às vezes, não é? Padre, vai lá abençoar a minha casa, estou precisando, não é? Mas às vezes eu pergunto, mas por que você está precisando? O que está acontecendo? A pessoa quer que a gente vá lá e faça uma bênção e com magia a coisa acontece. E não é assim. Eu tenho que ir ao foco do problema. Eu tenho que ir justamente ao motivo por que essa casa não está sendo uma bênção. Por que ela não está sentindo, ela está precisando da bênção de Deus. Por quê? E não basta simplesmente o padre ir lá e dar a bênção. É necessário que a família vá ao problema e comece a resolver esse problema. Aí Deus começa a habitar essa casa. Aí eu posso até chamar o padre para que celebre isso. Celebre a presença de Deus ali. Reforce isso. Beleza, ótimo. Aí é um motivo de alegria. Mas querer simplesmente a bênção do padre com um ato de magia, isso não existe, gente. Então a gente quer maquiar as coisas. A gente quer camuflar as coisas.
Muitas vezes a esposa não quer ter aquele papo com o marido, que é sério, que tem que ter, então ela chama o padre para dar bênção. Às vezes é isso. Ela prefere a bênção do que o papo franco que tem que ter, não é? E assim é na sociedade, assim é nas nossas relações humanas. A gente quer se iludir e quer camuflar as coisas. E não adianta, gente. Se eu não retirar as pedras do caminho, Deus não caminha. Deus não flui na minha vida. Eu tenho que ter um caminho reto. E esse caminho reto se chama vida de honestidade, vida de franqueza, pureza de coração e, é claro, comprometimento com a vida. Caso contrário, eu vou me iludir que Deus está comigo, mas Deus não está comigo. Eu vou ser igualzinho aquele político corrupto que vai todo ano à Aparecida do Norte no dia de Nossa Senhora Aparecida. É a mesma coisa. É reservado às proporções, não é? Mas é a mesma coisa. A gente quer se iludir e a gente não pode se iludir. A vida é vivida uma vez só e ela tem que ser bem vivida. E Deus vive com a gente a partir do momento que nós começamos a consertar concretamente aquilo que está errado na nossa vida. Aí sim eu posso dizer que eu começo a viver uma vida de graça. Eu posso não resolver todos os problemas da vida, tá? A vida sempre terá problemas, mas pelo menos eu enfrento os problemas. Pelo menos eu sou um lutador, uma pessoa que vai em frente. E aí Deus vai comigo. Tem uma frase muito legal, um pensamento muito legal, de Santo Inácio de Loyola, que ele diz assim: eu devo rezar como se eu não pudesse fazer nada na vida. E eu devo agir na vida como se Deus não fizesse nada por mim. Isso é muito sério. E é justamente aqui que nós temos que entrar. Eu tenho que rezar colocando tudo na mão de Deus. Mas eu tenho que agir como se Deus não fizesse nada por mim. Eu fosse totalmente sozinho nessa vida. E aí eu tenho que lutar. E aí vocês podem ter certeza absoluta. Se vocês agem dessa forma, Deus vai com vocês. E Deus dá uma força incrível a todos vocês que vocês nem podem imaginar.